nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma montanha alta, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus aproximou-se, tocou-lhes neles e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhe: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no 2º domingo da Quaresma. Estamos caminhando. As cinzas, elas continuam sobre a nossa cabeça. E estamos pedindo ao Senhor perdão, misericórdia. Eu não quero mais viver como esse homem velho. Eu preciso ser um homem novo. Eu preciso ser um homem santo. É assim que nós estamos falando, vivendo esse tempo da Quaresma. E hoje, de maneira especial, no domingo, dia do Senhor, dia que nós não podemos de maneira nenhuma faltar ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece dentro da missa. E hoje nós estamos no capítulo 17, versículo 1 até o 9, do Evangelho de São Mateus. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João a uma montanha lá na Judéia. Depois, a igreja, pela tradição, foi descobrir que essa montanha é o Monte Tabor, uma montanha muito alta que tem lá na Galileia, mais ou menos 599 metros acima do nível do mar. Lá em cima, Jesus sobe com os 3 discípulos. E naquele momento em que ele começa a rezar, aconteceu algo misterioso. Deus revelou aos discípulos algo que até então eles não haviam percebido. O quê? Que Jesus, ele é um ser divino, porque até então eles viam somente um ser humano. Ora, eles viram, Jesus se manifestou naquele momento. Houve uma transfiguração. Um dos apóstolos vai dizer que, dos evangelistas, vai dizer que ele ficou tão branco, que nenhuma lavadeira conseguiria colocar uma roupa daquela forma. Mas nós podemos dizer assim, ele brilhou muito mais do que o sol. Isso aqui é uma demonstração, meus irmãos, que lá no céu há um brilho que vai além desses brilhos que nós vemos no dia a dia. Deus é assim, a Santíssima Trindade é assim.
Nós iremos ficar extasiados quando nós, com a graça de Deus, chegarmos lá no céu e nos depararmos diante da Santíssima Trindade. Os 3 pastorinhos, quando eles viram Nossa Senhora, eles diziam que ela era mais brilhante do que o sol. E veja, era um brilho que não interferia nos olhos. Porque quando nós olhamos para o sol, quem é que consegue? Os olhos queimam os nossos. O sol queima os nossos olhos. Mas era um brilho tão grande, o de Nossa Senhora, que era muito mais do que o sol, e eles não atingiu os olhos dele. É por isso que Pedro, diante daquilo, ele ficou assustado, diante daquele brilho de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui diante da glória. Meus irmãos, Pedro viu a glória de Deus através de Jesus. Lá no Antigo Testamento, uma nuvem descia sobre a arca, e eles ficavam assim extasiados diante daquilo. Aqui é diferente. É Jesus mostrando quem Ele é. Lá no céu, Jesus, ele terá a natureza divina e a natureza humana, porque Ele é verdadeiro Deus e Ele é verdadeiro homem. E nós contemplaremos a glória de Deus. E precisamos, meus irmãos, pedir a Deus essa graça de nós contemplarmos a glória de Deus como os 3 discípulos viram. Pedro ficou de um jeito que até aquele momento ele disse, olha como é que Pedro falou: Senhor, é bom ficarmos aqui. É isso mesmo. Diante da glória de Deus, meus irmãos, não pode existir outro desejo senão ficar ali, diante da glória de Deus. E isso só vai acontecer no céu. Quando nós estivermos no céu, vai ser assim. É bom estar aqui, é bom estar diante da Santíssima Trindade, é bom contemplar a Santíssima Trindade. E aqui a Santíssima Trindade se manifestou. Jesus na sua glória. Uma voz se fez ouvir, a voz do Pai. O Pai que disse: Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. E o Espírito Santo que veio sobre Jesus, e de uma nuvem se ouviu a voz do Pai: Este é meu Filho amado. A nuvem, ela representa o Espírito Santo. Você lembra aquela nuvem que acompanhava o povo de Deus no deserto? Agora a nuvem está ali, a Santíssima Trindade. E Pedro, Tiago e João, extasiados diante da glória de Deus. No Evangelho de São Lucas, quando se fala também desse momento da transfiguração de Jesus, é bonito, porque lá fala que Jesus estava conversando com Moisés e com Elias, como aqui também está dizendo. Só que lá se diz o que estavam conversando. Estavam conversando sobre a paixão, sobre a morte de Jesus. Aqui no caso, São Mateus, ele não traz esse detalhe. São Lucas traz. Então, Jesus que passa pelo seu sofrimento até chegar na sua glória. No primeiro capítulo da carta de São Pedro vai contar esse testemunho desse momento, desta visão que ele teve. E ali ele confortava os primeiros cristãos, dizendo: nós estamos sofrendo, sim, mas a nossa causa é uma causa grande. Nós estamos sofrendo por amor a Jesus Cristo. Na segunda leitura hoje da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1,
do versículo 8b até o 10º, ele diz assim: sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou como uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Sofre. Soframos como Jesus sofreu. Soframos por amor a Jesus Cristo. E nós contemplaremos a glória de Deus um dia. Os nossos sofrimentos, meus irmãos, não são em vão. Jamais serão em vão. Agora tem aqueles que sofrem e são sofrimentos em vão. Eles sofrem, brigam com Deus por causa do sofrimento, blasfemam e fazem um monte de coisa. Nós não. O nosso sofrimento é um sofrimento de união ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nesse mundo nós iremos sofrer, mas quando nós chegarmos no céu diante da glória de Deus, meus irmãos, vai ser maravilhoso. Lá não vai haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá esse tipo de coisa, só a alegria e contemplar a glória de Deus. Como Pedro, nós vamos ficar loucos. Claro que lá não vai ter esse negócio de loucura, mas essa expressão que Pedro, na hora que ele viu a glória, ele ficou: Senhor, vamos ficar por aqui, vamos armar 3 tendas e tal, aquela coisa toda, porque ele presenciou naquele momento o que é a felicidade no céu. Mas digo para vocês, ele não experimentou o que na verdade foi bem pequeno ainda em comparação ao que Deus tem preparado para mim e para você no céu. Vamos ser santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eles viram a glória de Deus e nós veremos também.